Wagner Ávila, sistema defensivo do Cruzeiro tem que mudar radicalmente e jogar com 2 volantes, Romero e Wallace. Só assim vai melhorar. Eu não faria essa mudança, tá? Eu seguiria jogando com um primeiro volante, o Matheus Henrique como segundo, nesse 4-2-3-1. Mas vocês gostam dessa ideia? Dar uma encorpada a mais no meio campo aí? Emerson, também não seria a minha ideia. Eu ainda vejo que o Wallace e Romero disputam posição. E hoje a minha opção seria o Wallace. Eu já até falei por aqui que o Lucas Romero, de fato, começou a temporada como titular com justiça, pelo grande ano que fez em 2024. Fez bons jogos lá na FC Series, mas dentro do Campeonato Mineiro, ele não fez nenhum jogo bom. A gente não está falando do Romero, pelo menos até então, de 2024. O Romero não fez um jogo bom contra o Atlético, fez um jogo ruim contra o Betim, contra o Itabirito, um jogo razoável, e 2 jogos muito preocupantes contra a América e Atlético Mineiro. Inclusive contra o América com falha capital. É um Romero realmente muito abaixo. E o Wallace também não é mais o mesmo de 2024. É um Wallace que deu sinais muito claros, até desde a pré-temporada, de evolução, e que dentro do Campeonato Mineiro já teve uma grande atuação, que foi até na estreia, que para mim ele foi o melhor jogador em campo. Acho que hoje está merecendo mais minutos, mais sequência do que o Lucas Romero. Então, talvez com ele sendo o primeiro volante na vaga do Romero, o Cruzeiro venha alcançar essa consistência defensiva, mas não acho que o caminho seja jogar com ambos. Para mim, não é algo interessante, até pensando nesse avanço do Leonardo Jardim na implementação da ideia de jogo dele. A gente até comentou em uma live aqui essa semana, né, Emerson, a questão dos pontas e etc. E eu acho que o Cruzeiro, em algum momento, vai precisar de retornar para aquela ideia, quem sabe, de um 4-4-2 losango, né? Eu acho que o torcedor ele tem muito esse imaginário de que o time ele só vai funcionar com jogadores de beirada, com pontas, e a gente tem alguns exemplos de equipes que têm funcionado sem esse jogador, né? Acho que o Corinthians talvez seja o melhor exemplo hoje. O Corinthians joga com... no jogo, por exemplo, contra o Santos, era um meio-campo com José Martínez, Ranielli, Carrídio e Garro. E aí tinha uma dupla de ataque com o Memphis e o Yuri Alberto. Acho que o Cruzeiro, em algum momento, vai precisar de fazer isso, porque tem enfrentado dificuldade para poder ter mais solidez defensiva, principalmente passando pelo seu setor de meio-campo. E quem sabe ali preenchendo o meio-campo, tendo jogadores ali para ocupar esse espaço, para poder ajudar a defender, a gente possa voltar àquele sistema que vocês falaram de ter 2 laterais que avancem bastante, que ajudem bastante, e aí com mais poder ofensivo ali por dentro, né, com Gabigol e Dudu, ou Gabigol e Caio Jorge, e o Matheus Pereira se aproximando desses jogadores. Não sei se com o Romero e o Wallace juntos, sinceramente não me agrada. 2 primeiros volantes ali acho que pode atrapalhar muito, principalmente o funcionamento do Cruzeiro quando tiver a bola. Acho que é interessante, se for para ter 2 volantes, ter ali Lucas Romero e Matheus Henrique, o Wallace e Matheus Henrique, e esse terceiro jogador ser um atleta com mais vocação para ser um meia. Pode ser o Rodriguinho caindo um pouquinho mais pelo lado, pode ser o Christian, mas eu acho que o Cruzeiro vai ter que pensar daqui a pouco em retornar esse movimento aí, essa escalação com o 4-4-2 losango.